mais divertida e de alguma forma que possa transmitir um otimismo. Estar ao lado de alguém muito pessimista, alguém que não esteja vendo a vida dessa maneira, nunca vai ser a melhor companhia. Então, quando se consegue transmitir isso para os outros, né? E eu reforço essa questão dos relacionamentos, né? Quem tem um relacionamento amoroso, quem tem uma relação, o homem com a sua mulher, a mulher com o seu homem, namorado, marido, o que for, ou quem ainda não tem, mas que se coloca assim para o mundo, com certeza vai estar criando um campo em torno de si, que é um campo receptivo. Esse campo receptivo só tende a trazer o que for bom. É claro que nem tudo acontece só em função disso que cada um coloca para o mundo, mas que faz muita diferença alguém que está aberto para receber o bom, o sucesso, a alegria. Isso faz bem, inclusive faz bem para a saúde, né? A gente sabe muito bem que tanto faz bem para a saúde física quanto para a saúde mental. Com certeza. Agora, como perceber quando um comportamento deixa de... começa a ser diferente, quando a pessoa deixa de... A superstição acaba se tornando uma obsessão, doutor? E o que pode ser feito? Isso é perigoso, né? Porque a pessoa, quando vira essa obsessão, a pessoa fica refém, né? Ela fica vendida para esse ato. Então, quem não pular 7 ondas, então tudo vai dar errado. Ou a gente sabe que a superstição, ela tanto serve para animar e dar algum sentido para a vida da pessoa, para ela ir atrás e buscar e ter a sensação de que ela está fazendo alguma coisa para trazer o bom para si, como você falou, pode colocar a pessoa tão dependente daquela situação que ela perde já a noção da adequação, a noção do que realmente pode acontecer com aquilo e o que não pode, né? Quer dizer, uma parte é o folclore, outra parte é quando aquilo vira uma situação tão determinante da vida dela que é para se preocupar porque a pessoa está perdendo a noção da realidade. Então, esse meio termo, tornar a vida divertida com algumas superstições, pode ser alguma coisa que traga todo um jeito alegre de ser e de viver, né? Como tomar cuidado para que a pessoa não esteja vendida para isso e perca a noção das coisas, da realidade e perca a objetividade. Sim, com certeza. O senhor falou sobre relação homem e mulher, o senhor também é autor do livro Ainda Vale a Pena Cultivar para Manter os Vínculos de Amor. Essa época do ano pode ser interessante para reavaliar relações conturbadas ou tentar novas relações ou melhorar um relacionamento. E aí eu digo, na verdade, relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não só homem e mulher, né? Um relacionamento com algum familiar ou até no trabalho, com alguma pessoa no trabalho, por exemplo. Isso é muito bom, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de investir num relacionamento, a gente pode ter certeza que algo a gente está fazendo para a vida melhorar. Só o fato de investir pode ser que não resolva, é verdade. Assim como todo investimento, pode ser que o investimento não dê os frutos que cada um deseja, né? Mas, por exemplo, num relacionamento de um casal, cada um poder reconsiderar o que está de si mesmo sendo uma contribuição para esse relacionamento não ser tão rico, tão saboroso, tão amoroso,
o que cada um está fazendo. Essa autoavaliação é vital. Ela é que vai dar a possibilidade de mudança. O colocar para o outro, falar para o outro, de alguma forma apontar para o outro, nem sempre vai ter o efeito e nem vai ser tão bem-vindo. Mas se cada um conseguir, de alguma forma, transmitir para o outro o que gostaria de uma maneira mais amorosa, não acusando, não apontando esse erro do outro, essa culpa do outro, essa pessoa já está investindo em algo de bom para ela. Não é só para os dois, é para ela. Porque cada um, dentro de um relacionamento, se ele tiver um relacionamento bom para ele, ele tá no melhor dos mundos, né? Isso vale sim para outras pessoas da família, para os outros familiares, vale sim para o trabalho. Então, o nível de aprofundamento que cada um pode conseguir no relacionamento depende muito do tamanho desse relacionamento, do tamanho de energia possível de troca que existe aí. Então não adianta investir muito em algo que a gente está vendo que está trazendo muito insucesso, está sendo um desastre. Então, como você falou também, está na hora de pensar como mudar, sim, como sair desses relacionamentos que são... Recentemente eu publiquei uma matéria que é de relações tóxicas, né? Como o que cada um pode se propor a sair de uma relação tóxica, uma relação que está intoxicando de alguma forma, a pessoa está deixando ela sem essa energia vital, sem essa alegria, muitas vezes está adoecendo ou até está impedindo dessa pessoa se desenvolver. Cabe sim reavaliar. Então, reavaliar e sair de algo que não está bom. E algo que não está bom pode sim ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser uma relação profissional e, eventualmente, até saber lidar numa relação familiar. Às vezes a gente sabe muito bem que tem pais ou tem filhos que são tóxicos para os outros, né? E eles precisam ter uma proteção, quer dizer, precisa se usar algum tipo de proteção para a pessoa não se intoxicar daquela relação. A gente tem usar esse momento de virada, que é um momento só de calendário, pode ser um bom momento para cada um pensar no que eu posso virar na minha vida e transformar para uma vida melhor, construir uma vida melhor para mim. Porque o que eu vou ser nesse próximo ano, quer dizer, no ano que a gente já está, né? O que eu vou ser agora em 2016 vai refletir seguramente em todos os meus próximos anos de vida. Com certeza. Agora, o senhor falou sobre essas relações tóxicas, até de familiares, essas são mais delicadas ainda, né? Porque são relações que muitas vezes não podem ser descartadas, né, doutor? Pois é, são poluídas, né? E às vezes a gente vive em lugares poluídos, né? E o que se faz? O mais importante é procurar que essa toxicidade não atinja cada um de uma maneira que destrua essa pessoa que está vivendo lá. Então, está tendo que viver lá, então o que fazer para se proteger? Tem muitas maneiras para se proteger de uma relação tóxica, né? E principalmente tomar consciência de que ela é tóxica. Esse é um momento muito importante, você já saber que precisa prestar atenção, que você pode estar sendo destruído ou destruída, desvalorizado ou adoecido naquela relação, já é um primeiro sinal. Então existe aqui algo que eu preciso me proteger. E buscar criar em torno de si uma situação que não
coloque como se fosse um destino fatal e que não tem o que fazer. Quer dizer, sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer. Sempre precisa se buscar algo para se preservar. Isso que é muito sagrado, que é a vida, né? A vida que cada um tem é essa mesma, não tem outra, não tem substituta. Então é nesta vida, com esse jeito de viver, com essa situação que cada um tem que buscar o que é saudável, o que pode se fazer para, de alguma forma, tornar menos poluído aquilo que é a realidade de cada um, né? Sim. Agora, numa relação, muitas vezes existem erros dos dois lados, mas cada um não consegue perceber, talvez. É importante fazer essa avaliação dos próprios erros, reconhecer. Claro que muitas vezes reconhecer os próprios erros é uma coisa difícil de ser feita, mas talvez se não externar esse reconhecimento, mas reconhecer para si próprio, pode ser já um caminho para conseguir resolver essas questões do relacionamento? Olha, Juliana, o que eu trabalho com meus pacientes basicamente é começar por aí. Nem é o que vai fazer fora, não é como vai lidar com o outro. É perceber o que está fazendo com que aquela situação tenha esse perfil, esse transcurso. O que cada um está contribuindo para isso. A própria contribuição é muito mais importante do que a acusação. Acusar o outro, colocar o outro como culpado, colocar o outro que é o responsável pelo que está acontecendo, não é um bom caminho de resolução. Não é. O bom caminho de resolução é se perceber, é conhecer muito bem o que a própria pessoa está provocando aquele conflito ou aquela situação que pode até ser uma situação que claramente tenha um culpado, e esse culpado que deveria estar sendo julgado e de alguma forma sendo banido, mas quando cada um já consegue perceber o que ele próprio ou ela própria estão contribuindo para isso, esse é um caminho, inclusive é o melhor caminho para a pessoa fazer as mudanças, provocar mudanças e encontrar instrumentos de fortalecimento para essas mudanças, porque nem sempre é fácil, né, Juliana? A gente sabe que mudar, muitas vezes a gente sabe o que é certo e errado, mas mudar é outra história, né? Mudar implica numa outra dimensão que necessita instrumentos psicológicos, emocionais, muitas vezes até físicos, para realizar essas mudanças. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é perceber em si, tudo que está acontecendo em si, que está propiciando aquilo lá. Depois, com esses elementos, é que tem muito mais chance de provocar mudanças fora. E essas mudanças fora vão sim atingir o outro também, porque não adianta, a gente diz que qualquer grupo, né, ou duas pessoas, casal, o que for, a mudança de lugar, o movimento de um provoca a mudança de lugar no outro. Então, se eu mudo aqui de lugar, eu já estou provocando no ambiente uma mudança. Então, se a própria pessoa consegue perceber algo de si e ela consegue mudar nela, ela já está provocando mudanças. Eu não estou dizendo que ela está resolvendo, mas ela está provocando mudanças. A partir daí, ela vai ter que lidar com esse percurso da transformação e vai buscar o que é melhor para ela, que é o que cada um tem o dever de fazer.
É o dever, cada um tem o dever de buscar a melhor vida para si próprio. Tem o dever, porque senão vai estar jogando fora essa oportunidade de tão rica que é participar de um processo vital que é precioso, né? Agora, doutor, só para a gente finalizar, então, como é que as pessoas, que dicas que o senhor pode dar, como é que as pessoas podem tentar agora, que a gente começou falando do fim de ano e aí falando sobre as relações, mas agora muitas pessoas fazem desejos, promessas, têm muitas aspirações. Como tentar transformar essas aspirações em concretizações reais ao longo do ano? Olha, existem os métodos mais, vamos dizer assim, existem métodos mais de exercícios corporativos, onde cada um escreve e coloca em itens tudo o que vai acontecer e vai ler no final do ano para ver se aconteceu ou não aconteceu. Tem essa maneira de fazer as coisas muito mais regradinha e muito mais concreta. E tem aquilo que é o que cada um dentro de si se coloca como parâmetros, né? Às vezes a gente precisa mesmo de lembretes fora, né? Eu preciso lembrar lá fora se eu conseguir realmente atingir aquilo que eu queria em tal dia, tal mês, tal ano, né? Isso é importante. Isso é muito rico quando cada um consegue relembrar algo que foi, né? Que foi o seu desejo e dizer assim, puxa, eu consegui ou não consegui, puxa, eu consegui quase tudo, ou não consegui. Eu estava hoje conversando com minha filha Adriana e eu falei, mas o que é que se deseja? Eu vou dar entrevista para a CBN. Ela falou, para mim eu estou feliz. Ela tem 30 anos, né? E ela diz, eu estou feliz, eu não tenho o que desejar mais, né? Então, poder ter consciência do que já tem é muito bom, é muito importante. Então, guardar isso tudo que cada um tem como algo com muito cuidado. Guarda isso e vai levando para frente e, de alguma forma, dirigindo o seu caminho para o que quer atingir. Eu acho que isso é importante, cada um ter metas, cada um ter, de alguma forma, valorizando o que já tem e poder estar preservando esse bom e, de alguma forma, buscar o que ainda não está bom, né? E esse é o único caminho, não tem nenhuma mágica, nenhuma fórmula que é segura de que a pessoa vai atingir. Mas o que tem é cada um poder confiar em si próprio, de que tem as condições de provocar mudanças. Uma das linhas que eu trabalho, que é o psicodrama, ele foi criado pelo Jacó Levi Moreno, que é um psiquiatra que viveu nos Estados Unidos até morrer, e ele dizia muito dessa questão de que o ser humano ele é pluripotencial e que o que se deve desenvolver em cada um é o máximo da sua criatividade e da sua espontaneidade, para que a pessoa consiga atingir ao máximo todos os papéis que ela tem na vida de uma maneira plena. Então, o caminho é a plenitude do ser humano, a plenitude do que cada um quer fazer, a plenitude do trabalho, a plenitude da família, a plenitude da vida intelectual, cultural. Essa é a plenitude. Quer dizer, a fórmula principal é ter vamos dizer, esse comprimidinho, essa pílula, que é uma pílula, deixa eu sempre ter ela aqui, perto de mim, que eu preciso estar sempre relembrando que eu mereço ter a plenitude da vida que me foi ofertada, né?
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista aqui na CBN, viu? Eu que agradeço a entrevista. Bom ano para você, para tua família e para todos os ouvintes e para esse mundo aí que a gente está esperando que seja melhor, né? Com certeza. Muito obrigada. Um bom ano também para o senhor e para toda a sua família. Conversamos com o Dr. Luiz Kushner, psiquiatra, psicoterapeuta, coordenador do Gender Group no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Falamos aqui sobre superstições de fim de ano, relações conturbadas que podem ser melhoradas durante esse ano. E agora vem aí o repórter CBN. Superstições e simpatias são comuns agora neste período de fim de ano, ano novo. Agora é importante essa noção de um novo ciclo, como as pessoas podem fazer para manter o foco para realizar as aspirações deste ano novo. Sobre este assunto eu converso agora com psiquiatra, psicoterapeuta, coordenador do Gender Group, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Luiz Kushner. Olá, doutor Luiz, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você, Juliana? Tudo ótimo. Doutor Luiz, realmente agora no final do ano a gente tem inúmeras superstições e simpatias. As pessoas demonstram preocupação, querem fazer as simpatias. Até que ponto essa preocupação e essas simpatias nessa virada do ano pode influenciar a vida de uma pessoa? Olha, realmente, como você falou, né, tem tantas simpatias, tantas ações que cada um vai, busca e provoca de uma maneira para trazer o que seria a sorte, os bons momentos, os desejos realizados. Tem gente que come uvas, romãs, sementes, pula ondas, usam roupas, né, das cores, etc. Agora, você sabe que dentro disso tudo tem uma coisa importante que, inclusive, tem muito a ver com como a gente constrói uma relação de amor. Como o que eu trabalho é essa relação homem-mulher. Então, isso que é muito importante existir dentro de um casal, pode sim existir com as pessoas em geral, quem está rodeando aquela pessoa, quando ela cumprimenta. Quando ela faz um cumprimento de umas às outras, né? Existem certos tipos de cumprimentos. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de mensagens pelo celular, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Antigamente a gente recebia cartões. Então, tudo isso que é essa divulgação do que seria do que um deseja ao outro, que um deseja que o outro consiga, que seja o melhor, que seja com a saúde, seja com dinheiro, seja com harmonia, seja com os amores, né? Se isso existir nas relações, na relação homem-mulher, na relação dos casais, ou existir nas relações familiares, ou existir nas relações de amizades e sociais, esse envio de mensagens positivas, ele cria um campo mórfico de amizade, de amor, de solidariedade. É como se estivesse criando em torno da pessoa e das pessoas em geral, algo que vai ser bom, algo que tem otimismo, algo que tem a força para se conseguir alguma coisa, a reflexão que cada um possa estar fazendo da própria vida. Então, essa troca que existe que a gente participou nesses últimos dias, é essa sensação de ser lembrado, de ser querido, de ser importante, de ter algum valor, né, de ser uma pessoa que não está sozinha. Tudo isso é muito importante para que a pessoa
consiga reconsiderar a vida. Então, reconsiderar a vida é repensar o que aconteceu e pensar e planejar ou olhar ou almejar algo que quer que aconteça. Por isso que faz parte tanto o que cada um pode reavaliar do que está faltando, e isso dentro de um relacionamento é sempre bom, cada um poder reavaliar, bom, o que está faltando de mim aqui nessa relação, para essa relação melhorar. E poder, de alguma forma, oferecer para o outro o melhor. Quando você oferece para o outro o melhor, para os outros que estão à sua volta, que fazem parte da sua vida, e você pode oferecer boas palavras, bons gestos, carinho e o amor como um todo, é claro que isso faz bem para todo mundo e é uma maneira de a gente semear algo que possa trazer de volta para a gente um mundo melhor. As palavras acabam tendo muita força, doutor, também, né, nessas conduções? Muito, muito. As palavras, seja as palavras que cada um escuta, né? Ou seja, as palavras que são imaginadas, né? Se cada um recebe aquela mensagem mais emocional, né? Emocionante, ou ouve aquela música, ou até recebe aquele toque, aquele gesto de carinho, de alegria, né? O sorriso, tudo isso é muito importante para todo mundo. Quer dizer, por mais que alguém possa, os mal-humorados possam achar tudo isso uma bobagem, né? Mas a gente sabe que o bem-estar, ele é algo que pode ser transmitido, pode ser comunicado para o outro e é muito difícil alguém não aceitar, não querer esse tipo de abordagem do outro de uma maneira mais amorosa, mais alegre, mais divertida e de alguma forma que possa transmitir um otimismo. Estar ao lado de alguém muito pessimista, alguém que não esteja vendo a vida dessa maneira, nunca vai ser a melhor companhia. Então, quando se consegue transmitir isso para os outros, né? E eu reforço essa questão dos relacionamentos, né? Quem tem um relacionamento amoroso, quem tem uma relação, o homem com a sua mulher, a mulher com o seu homem, namorado, marido, o que for, ou quem ainda não tem, mas que se coloca assim para o mundo, com certeza vai estar criando um campo em torno de si, que é um campo receptivo. Esse campo receptivo só tende a trazer o que for bom. É claro que nem tudo acontece só em função disso que cada um coloca para o mundo, mas que faz muita diferença alguém que está aberto para receber o bom, o sucesso, a alegria. Isso faz bem, inclusive faz bem para a saúde, né? A gente sabe muito bem que tanto faz bem para a saúde física quanto para a saúde mental. Com certeza. Agora, como perceber quando um comportamento começa a ser diferente, quando a pessoa deixa de... A superstição acaba se tornando uma obsessão, doutor? E o que pode ser feito? Isso é perigoso, né? Porque a pessoa, quando vira essa obsessão, a pessoa fica refém, né? Ela fica vendida para esse ato. Então, quem não pular 7 ondas, então tudo vai dar errado. Ou a gente sabe que a superstição, ela tanto serve para animar e dar algum sentido para a vida da pessoa, para ela ir atrás e buscar e ter a sensação de que ela está fazendo alguma coisa para trazer o bom para si, como você falou, pode colocar
a pessoa tão dependente daquela situação que ela perde já a noção da adequação, a noção do que realmente pode acontecer com aquilo e o que não pode, né? Quer dizer, uma parte é o folclore, outra parte é quando aquilo vira uma situação tão determinante da vida dela que é para se preocupar porque a pessoa está perdendo a noção da realidade. Então, esse meio termo, tornar a vida divertida com algumas superstições, pode ser alguma coisa que traga todo um jeito alegre de ser e de viver, né? Como tomar cuidado para que a pessoa não esteja vendida para isso e perca a noção das coisas, da realidade e perca a objetividade. Sim, com certeza. O senhor falou sobre relação homem e mulher, o senhor também é autor do livro Ainda Vale a Pena Cultivar para Manter os Vínculos de Amor. Essa época do ano pode ser interessante para reavaliar relações conturbadas ou tentar novas relações ou melhorar um relacionamento. E aí eu digo, na verdade, relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não só homem e mulher, né? Um relacionamento com algum familiar ou até no trabalho, com alguma pessoa no trabalho, por exemplo. E isso é muito bom, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de investir num relacionamento, a gente pode ter certeza que algo a gente está fazendo para a vida melhorar. Só o fato de investir pode ser que não resolva, é verdade. Assim como todo investimento, pode ser que o investimento não dê os frutos que cada um deseja, né? Mas, por exemplo, num relacionamento de um casal, cada um poder reconsiderar o que está de si mesmo sendo uma contribuição para esse relacionamento não ser tão rico, tão saboroso, tão amoroso, o que cada um está fazendo. Essa autoavaliação é vital. Ela é que vai dar a possibilidade de mudança. O colocar para o outro, falar para o outro, de alguma forma apontar para o outro, nem sempre vai ter o efeito e nem vai ser tão bem-vindo. Mas se cada um conseguir, de alguma forma, transmitir para o outro o que gostaria de uma maneira mais amorosa, não acusando, não apontando esse erro do outro, essa culpa do outro, essa pessoa já está investindo em algo de bom para ela. Não é só para os dois, é para ela. Porque cada um dentro de um relacionamento, se ele tiver um relacionamento bom para ele, ele tá no melhor dos mundos, né? Isso vale sim para outras pessoas da família, para os outros familiares, vale sim para o trabalho. Então, o nível de aprofundamento que cada um pode conseguir no relacionamento depende muito do tamanho desse relacionamento, do tamanho de energia possível de troca que existe aí. Então não adianta investir muito em algo que a gente está vendo que está trazendo muito insucesso, está sendo um desastre. Então, como você falou também, está na hora de pensar como mudar, sim, como sair desses relacionamentos que são... Recentemente eu publiquei uma matéria que é de relações tóxicas, né? Como o que cada um pode se propor a sair de uma relação tóxica, uma relação que está intoxicando de alguma forma, a pessoa está deixando ela sem essa energia vital, sem essa alegria, muitas vezes está adoecendo ou até está impedindo dessa pessoa se desenvolver. Cabe sim reavaliar. Então, reavaliar e sair
de algo que não está bom. E algo que não está bom pode sim ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser uma relação profissional e, eventualmente, até saber lidar numa relação familiar. Às vezes a gente sabe muito bem que tem pais ou tem filhos que são tóxicos para os outros, né? E eles precisam ter uma proteção, quer dizer, precisa se usar algum tipo de proteção para a pessoa não se intoxicar daquela relação. A gente tem usar esse momento de virada, que é um momento só de calendário, pode ser um bom momento para cada um pensar no que eu posso virar na minha vida e transformar para uma vida melhor, construir uma vida melhor para mim. Porque o que eu vou ser nesse próximo ano, quer dizer, no ano que a gente já está, né? O que eu vou ser agora em 2016 vai refletir seguramente em todos os meus próximos anos de vida. Com certeza. Agora, o senhor falou sobre essas relações tóxicas, até de familiares, essas são mais delicadas ainda, né? Porque são relações que muitas vezes não podem ser descartadas, né, doutor? Pois é, são poluídas, né? E às vezes a gente vive em lugares poluídos, né? E o que se faz? O mais importante é procurar que essa toxicidade não atinja cada um de uma maneira que destrua essa pessoa que está vivendo lá. Então, está tendo que viver lá, então o que fazer para se proteger? Tem muitas maneiras para se proteger de uma relação tóxica, né? E principalmente tomar consciência de que ela é tóxica. Esse é um momento muito importante, você já saber que precisa prestar atenção, que você pode estar sendo destruído ou destruída, desvalorizado ou adoecido naquela relação, já é um primeiro sinal. Então existe aqui algo que eu preciso me proteger. E buscar criar em torno de si uma situação que não coloque como se fosse um destino fatal e que não tem o que fazer. Quer dizer, sempre tem o que fazer, sempre tem o que fazer. Sempre precisa se buscar algo para se preservar. Isso que é muito sagrado, que é a vida, né? A vida que cada um tem é essa mesma, não tem outra, não tem substituta. Então é nesta vida, com esse jeito de viver, com essa situação que cada um tem que buscar o que é saudável, o que pode se fazer para, de alguma forma, tornar menos poluído aquilo que é a realidade de cada um, né? Sim. Agora, numa relação, muitas vezes existem erros dos dois lados, mas cada um não consegue perceber, talvez. É importante fazer essa avaliação dos próprios erros, reconhecer. Claro que muitas vezes reconhecer os próprios erros é uma coisa difícil de ser feita, mas talvez se não externar esse reconhecimento, mas reconhecer para si próprio, pode ser já um caminho para conseguir resolver essas questões do relacionamento? Olha, Juliana, o que eu trabalho com meus pacientes basicamente é começar por aí. Nem é o que vai fazer fora, não é como vai lidar com o outro. É perceber o que está fazendo com que aquela situação tenha esse perfil, esse transcurso. O que cada um está contribuindo para isso. A própria contribuição é muito mais importante do que a acusação. Acusar o outro, colocar o outro como culpado, colocar o outro que é o responsável pelo que está acontecendo, não é um bom caminho de resolução. Não é. O bom caminho de resolução é se perceber, é conhecer muito bem o que a própria pessoa está provocando aquele conflito ou aquela situação que
pode até ser uma situação que claramente tenha um culpado, e esse culpado que deveria estar sendo julgado e de alguma forma sendo banido, mas quando cada um já consegue perceber o que ele próprio ou ela própria estão contribuindo para isso, esse é um caminho, inclusive é o melhor caminho para a pessoa fazer as mudanças, provocar mudanças e encontrar instrumentos de fortalecimento para essas mudanças, porque nem sempre é fácil, né, Juliana? A gente sabe que mudar, muitas vezes a gente sabe o que é certo e errado, mas mudar é outra história, né? Mudar implica numa outra dimensão que necessita instrumentos psicológicos, emocionais, muitas vezes até físicos, para realizar essas mudanças. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é perceber em si, tudo que está acontecendo em si, que está propiciando aquilo lá. Depois, com esses elementos, é que tem muito mais chance de provocar mudanças fora. E essas mudanças fora vão sim atingir o outro também, porque não adianta, a gente diz que qualquer grupo, né, ou duas pessoas, casal, o que for, a mudança de lugar, o movimento de um provoca a mudança de lugar no outro. Então, se eu mudo aqui de lugar, eu já estou provocando no ambiente uma mudança. Então, se a própria pessoa consegue perceber algo de si e ela consegue mudar nela, ela já está provocando mudanças. Eu não estou dizendo que ela está resolvendo, mas ela está provocando mudanças. A partir daí, ela vai ter que lidar com esse percurso da transformação e vai buscar o que é melhor para ela, que é o que cada um tem o dever de fazer. É o dever, cada um tem o dever de buscar a melhor vida para si próprio. Tem o dever, porque senão vai estar jogando fora essa oportunidade tão rica que é participar de um processo vital que é precioso, né? Agora, doutor, só para a gente finalizar, então, como é que as pessoas, que dicas que o senhor pode dar, como é que as pessoas podem tentar, agora que a gente começou falando do fim de ano e aí falando sobre as relações, mas agora muitas pessoas fazem desejos, promessas, têm muitas aspirações. Como tentar transformar essas aspirações em concretizações reais ao longo do ano? Olha, existem os métodos mais, vamos dizer assim, existem métodos mais de exercícios corporativos, onde cada um escreve e coloca em itens tudo o que vai acontecer e vai ler no final do ano para ver se aconteceu ou não aconteceu. Tem essa maneira de fazer as coisas muito mais regradinha e muito mais concreta. E tem aquilo que é o que cada um dentro de si se coloca como parâmetros, né? Às vezes a gente precisa mesmo de lembretes fora, né? Eu preciso lembrar lá fora se eu conseguir realmente atingir aquilo que eu queria em tal dia, tal mês, tal ano, né? Isso é importante. Isso é muito rico quando cada um consegue relembrar algo que foi, né? Que foi o seu desejo e dizer assim, puxa, eu consegui ou não consegui, puxa, eu consegui quase tudo, ou não consegui. Eu estava hoje conversando com minha filha Adriana e eu falei, mas o que é que se deseja? Eu vou dar entrevista para a CBN. Ela falou, para mim eu estou feliz, ela tem 30 anos, né? E ela diz, eu estou feliz, eu não tenho o que desejar mais, né?
Então, poder ter consciência do que já tem é muito bom, é muito importante. Então, guardar isso tudo que cada um tem como algo com muito cuidado. Guarda isso e vai levando para frente e, de alguma forma, dirigindo o seu caminho para o que quer atingir. Eu acho que isso é importante, cada um ter metas, cada um ter, de alguma forma, valorizando o que já tem e poder estar preservando esse bom e, de alguma forma, buscar o que ainda não está bom, né? E esse é o único caminho, não tem nenhuma mágica, nenhuma fórmula que é segura de que a pessoa vai atingir. Mas o que tem é cada um poder confiar em si próprio, de que tem as condições de provocar mudanças. Uma das linhas que eu trabalho, que é o psicodrama, ele foi criado pelo Jacó Levi Moreno, que é um psiquiatra que viveu nos Estados Unidos até morrer, e ele dizia muito dessa questão de que o ser humano ele é pluripotencial e que o que se deve desenvolver em cada um é o máximo da sua criatividade, da sua espontaneidade, para que a pessoa consiga atingir ao máximo todos os papéis que ela tem na vida de uma maneira plena. Então, o caminho é a plenitude do ser humano, a plenitude do que cada um quer fazer, a plenitude do trabalho, a plenitude da família, a plenitude da vida intelectual, cultural. Essa é a plenitude. Quer dizer, a fórmula principal é ter vamos dizer, esse comprimidinho, essa pílula, que é uma pílula, deixa eu sempre ter ela aqui, perto de mim, que eu preciso estar sempre relembrando que eu mereço ter a plenitude da vida que me foi ofertada, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista aqui na CBN, viu? Eu que agradeço a entrevista. Bom ano para você, para tua família e para todos os ouvintes e para esse mundo aí que a gente está esperando que seja melhor, né? Com certeza. Muito obrigada. Um bom ano também para o senhor e para toda a sua família. Conversamos com o Dr. Luiz Kushner, psiquiatra, psicoterapeuta, coordenador do Gender Group no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Falamos aqui sobre superstições de fim de ano, relações conturbadas que podem ser melhoradas durante esse ano. E agora vem aí o repórter CBN.